Olá, tudo bem? Sabadão, dia de chuva na Bahia, dia de chuva em Salvador. Tem chovido bastante aqui esses dias. Então agora são 3:30 da tarde, mas parece que já são umas 5, 6 horas. E queria falar hoje com vocês sobre um aspecto que eu não trago tanto aqui, mas que na verdade permeia muito essa ideia do entendimento da arte, né, da poesia, da literatura, que é o desenvolvimento da linguagem. Eu vejo que muitas vezes as pessoas falam sobre isso, né, desenvolvem assuntos sobre isso, mas eu acredito que muitas das vezes não se tenha um real entendimento do a que se refere essa linguagem, tá? Porque muitas vezes as pessoas elas atribuem a ideia de linguagem, desenvolvimento da linguagem como uma aquisição de vocabulário, né? E ainda que o vocabulário esteja presente nesse processo de desenvolver linguagem, ainda que a gente precise trabalhar com o vocabulário, colocar mais vocabulário para nossa, nossa alma, nossa memória, a gente precisa trabalhar com o entendimento de uma linguagem que ela não é concreta. Como que seria isso, né? Eu acho que a melhor forma de explicar isso é pegando alguns termos que existem apenas em línguas muito específicas. É, eu vou citar aqui dois exemplos muito conhecidos, né? Por exemplo, quando você tem o termo saudade em português, que não existe um paralelo muito exato nas outras línguas, isso quer dizer que ela tem uma expressão muito específica, como uma espécie de ferramenta muito precisa para atingir um elemento, um resultado, uma finalidade. Sabe quando se tem uma chave, uma maleta de ferramentas, você tem às vezes algumas ferramentas, algumas chaves que se propõem ou se tem a capacidade de abrir diversas coisas. Mas algumas chaves são muito específicas, né? Algumas ferramentas são muito específicas, fazendo apenas uma única função, né? E um bom ferramenteiro, né? Um bom artesão, ele vai ter muitas ferramentas porque sabe que as ferramentas que são específicas, que realizam uma única função, são melhores, elas são mais precisas, elas desgastam menos o objeto com o qual elas interagem, né? Por exemplo, a chave, aquelas chaves Phillips e as chaves de fenda, você pode muito bem usar uma chave de fenda para abrir, né, para girar um parafuso Phillips, mas ele acaba desgastando, né, o parafuso com o tempo. E um artesão que tem um cuidado com isso, que tem um certo um amor, né, pelas suas ferramentas, pelos objetos que ele constrói, ele vai perceber isso e vai preservar, né, todos os objetos, os elementos que ele utiliza. Eu vejo muito isso na forma como o meu pai trabalha, né? Tem esse cuidado, esse zelo. Então, voltando aqui para saudade, né? Então, saudade, uma palavra em português que vai descrever uma falta de algo que já existiu, né? De uma necessidade, né? Um desejo por algo que já foi, que já aconteceu, que não existe mais no tempo e espaço, mas que, de alguma forma, através desse sentimento, né, que pode ser muitas vezes positivo ou muitas vezes negativo, a gente mantém a memória viva, né? Eu vejo a saudade muito como essa ideia de manter uma memória viva e como um aspecto que seria bom, né? A gente manter isso vivo, né? E guardado, para que isso preserve, né, uma certa identidade, uma certa alma dentro da nossa alma, né? Então eu vejo nesse aspecto, e como não há esse paralelo em outras línguas, a gente pode
colocar, né, que aqueles que são falantes de português, eles possuem essa característica saudosista, né? E dentro de alguns estudos que a gente faz, a gente sabe que o português ele tem um aspecto meio pisciano, né? E dentro da simbologia dos signos, o pisciano é aquele que é idealista, que é muito sonhador, que pensa muito sobre um mundo ideal. E aquele que tem saudade, né? Ele está sempre apegado a uma ideia melhor, uma ideia, ou de uma ideia que ele considera, né, de algo melhor, algo que ele não queria que tivesse acabado, né? Opa, quase caiu o negócio aqui. Bom, e a outra ideia que eu pensei no que eu falei de uma linguagem que não é concreta, uma linguagem que é mais sutil, uma linguagem que está se relacionando não com palavras, mas com o significado dessas palavras. Os gregos utilizam algumas conjunções verbais que já conhecemos, né, como primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, né? E tem a ideia de singular, tem a ideia de plural, mas tem também a ideia de dual. Ou seja, sempre que eu me refiro a uma pessoa com outra pessoa, ou seja, duas pessoas, não mais que dois, eu tenho essa ideia de dual. Todo ser humano ele é construído em cima de uma dualidade. Então você tem dois olhos, dois ouvidos, duas orelhas, duas narinas, dois braços, duas pernas. E você tem alguns elementos que são unificadores, como a boca, por exemplo. Então, de alguma forma, a boca ela é capaz de sintetizar esses sentidos todos que estão, né, à nossa disposição através da cabeça, né? Como essa grande força unificadora e também, né, criadora. Essa realidade dual, ela é muito própria da vida do ser humano, ela está muito inclusa, né, no ser humano, nessa ideia de estarmos sempre trabalhando com dualidades e contrários, né, dia e noite, claro e escuro, e todos os tipos de contrário que a gente pode pensar, como rápido, devagar, alto, baixo, enfim. E que, em essência, esses contrários eles se complementam, porque não conseguimos refletir ou conceber, por exemplo, a luz sem a ideia da escuridão, né? O branco sem a ideia do preto. Eles se complementam por contraste, né? E esse contraste é que gera em nós a consciência ou o entendimento do mundo que nos rodeia. Então, quando eu falo de uma linguagem que não é física concreta, eu estou falando de categorias do pensamento que precisamos acessar. Estou falando de elementos profundos que precisamos desenvolver se nós quisermos entrar em um aspecto mais alto da nossa própria consciência, da nossa própria inteligência. Se eu não tenho as palavras corretas, aí entra a função do vocabulário, eu não consigo acessar certos entendimentos, certos conceitos. Então, quando a gente começa a estudar filosofia, a gente se depara com alguns conceitos que são um tanto quanto complicados, ou simplesmente são estranhos. E às vezes a gente tem muita resistência em absorver esses conceitos, sendo que a melhor forma seria absorvê-los e entendê-los, compreendê-los, porque cada novo conceito, cada nova palavra, cada nova representação que é trazida através de um conceito, de uma ideia dessa, gera em nós, cria em nós uma certa categoria, né? Como Aristóteles vai dividir lá em
seu livro as categorias. Ele vai dividir uma série de características, né? Mas a gente pode também pensar nessa ideia de categoria como elementos vivos que estão à nossa disposição e que conversam conosco no nosso pensamento e que, quando articulados, eles desenvolvem o que nós chamamos de linguagem. A linguagem é uma expressão concreta daquilo que é o nosso pensamento. Então, quanto mais nós desenvolvemos o pensamento, melhor é a nossa linguagem. Pelo menos deveria ser assim. É claro que para executar, para concretizar isso, né? Trazer isso para o mundo assim, factual, concreto, não só no nosso mundo psicológico, dá um bom trabalho, né? Então, à medida que a gente vai entendendo, né, compreendendo todos esses elementos, né, que eu trouxe aqui, a gente vai então abrindo em nossa consciência a possibilidade de entender certos conceitos que são mais sutis. E à medida que a gente entende com o pensamento, a gente tem a possibilidade de realizá-los, ou seja, concretizá-los. E existe, né, obviamente, um grande tampão, uma grande via que está obstruída, que é justamente a via das nossas emoções. Então, assim como eu estou um pouco fanho aqui, né, porque eu peguei um resfriadinho, né, uma chuva ontem e já tô bem, né, estou um pouco resfriado. Também as nossas emoções travam a expressão não da nossa voz, mas do nosso pensamento, da clareza das nossas ideias. E para isso, para que a gente possa desenvolver uma clareza das ideias e uma clareza da expressão, a gente precisa desenvolver um controle das emoções. Eu não gosto muito da ideia de controle, né, de emoções, porque eu penso que isso é uma parte do processo, mas que ele não é todo o processo. Mas sim uma espécie de maturação das emoções, né? O Julia Mareza ele fala de uma educação da espontaneidade, para que, de certa forma, esses elementos que são espontâneos em nós possam se apresentar ao mundo de forma livre, porque a gente já vai ter educado as nossas reações ao que nos acontece. Então a gente não vai precisar mais desse controle, né? Mas vamos dizer que nossas emoções são como um bicho que a gente precisa adestrar muitas das vezes, né? Mas eu acho, como disse, que isso é apenas o início do processo. Então, no desenvolvimento do trabalho artístico, né, das poesias, da declamação principalmente de poesias, né, onde eu me coloco a público e falo daquilo que me é muito precioso, vamos dizer assim. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem muitas vezes em falar em público é porque a gente não consegue lidar com o descaso que algumas pessoas têm por coisas que são muito preciosas para nós, né? Então, justamente a gente acaba querendo preservar isso. E isso faz parte de um processo de formação que a gente precisa passar, porque realmente nem sempre vamos ter uma grande, uma grande resposta, uma resposta positiva para aquelas coisas que nós sentimos, para aquelas coisas que nós pensamos. Então faz parte de todo o desenvolvimento que a gente precisa fazer. Então essa ideia, né, de que a gente tem uma ideia clara, precisa ser expressa, manifestada no mundo, eu trouxe na nossa oficina Cartas ao Jovem Poeta, onde eu pego aquela obra do Rainer Maria Rilke, que é desenvolvida em 10 cartas, e trago ali os ensinamentos que Rilke deixou acerca de como ele enxergava a poesia, né? Uma das coisas que eu abordo é justamente essa ideia das emoções como um aspecto que muitas vezes nos trava, né? E que a gente precisa aprender a assimilar e purificar.
esses nossos impulsos emocionais para que eles sejam mais positivos, mais elevados, né? Que nos elevem mais quando estejam presentes, né? E basicamente elas sempre estão presentes. Caso você tenha interesse nessa formação, nessa oficina, o link está aqui na descrição. Clica lá que entre em contato conosco. Bem? Então, voltando aqui à ideia da linguagem, né? Você tem um aspecto concreto, que seriam as palavras em si. Né? Você tem um aspecto do significado daquela palavra, que entra num mundo psicológico que muitas vezes não temos o mesmo referente para aquela palavra, né? Isso acontece muito com as gírias ou as localizações de certas coisas e com certas confusões através dos homônimos, né? Quando a gente fala, por exemplo, manga da camisa ou manga a fruta, né? E uma série de outros paralelos que a gente pode trazer, né? Quando, por exemplo, o carro de biga, né? Que é de puxado a cavalo, é um carro mesmo. Né? Ele tem um cavalo na frente que leva o condutor. Mas o carro, que é motorizado, também é carro, né? Então, às vezes, essas palavras vão confundindo, né? Quando eu falo carro hoje, ninguém pensa numa biga a cavalo. Sempre todos pensam num carro, seja, sei lá, um Ninho Quadrado ou né, um Tesla, enfim. Eu penso num carro, né? Não vou pensar em aspectos de que tenha outros referentes, né? Vamos dizer assim. Então, no âmbito complicado aí é totalmente psicológico, que é o seguinte: como eu qualifico ou qual o valor ou o peso que eu dou para cada palavra? Isso é o que torna também a comunicação muito difícil de ocorrer, né, de acontecer. Então, se eu pego, por exemplo, uma, uma palavra do tipo ah, se eu falo burguês, por exemplo, e para algumas pessoas essa palavra vai ter um significado que remeta a um dono de fábrica, né, muito específico, que está muito relacionado em contraposição com o proletário e com essa ideia, né, que a gente tem aquele cara de cartola e monóculo que é dono de um monopólio na sua, no seu nicho, né, vamos dizer assim. Enquanto que outras pessoas vão pensar é simplesmente uma pessoa que é rica e, enfim, né, ganha dinheiro com renda, vamos dizer assim. E né, nos livros de história, isso, na verdade, eles vão se remeter simplesmente a comerciantes. Né? Então, são uma série de pesos diferentes para uma mesma palavra e que estão acontecendo a todo momento, né, conosco, nosso dia a dia. Por exemplo, aqui na Bahia, por exemplo, a gente chama tangerina de tangerina, não sei. Em outros lugares é bergamota, mexerica, enfim. São localizações, adequações que no mundo psicológico, né, como que o referente que eu tenho a cada uma delas é muito diferente. Acontece muito com nomes, por exemplo. Então, se você tem, se eu falo Victor, que é o meu nome, né, Victor, se você conhece algum Vitor, sempre que eu falar Vitor, você vai pensar nesse Vitor que você conhece e não em mim. E assim para qualquer pessoa, né? João, todo mundo conhece um João, né? Mas cada um vai ter o seu João. A linguagem então tem essas questões que vão lidar com esses referentes. E essa é a grande dificuldade de estabelecer uma comunicação que seja bem fluida, que seja bem clara. Percebe então que para eu falar de coisas mais elevadas, mais profundas, eu não posso me ater ou me utilizar de palavras que sejam gastas, de palavras que são utilizadas de forma corriqueira, sem um critério, né? De forma assim
despretensiosa, sem esse cuidado, essa acurácia que a gente precisa usar para desenvolver certos elementos. E por isso, né, que por muito tempo também se desenvolveu a dupla instrução em matéria de língua, né? Então, os romanos estudavam muito grego e a filosofia era tratada apenas em grego. E o próprio Marco Aurélio escreve o seu diário em grego, né? Mas ele falava latim, né? Então, é como se você tivesse uma língua para o mundo, uma língua para a psique e outra língua para a alma, né? Pensando em alma quanto conexão com o espírito, né? Esse elemento atemporal. Então, isso não tem necessariamente uma conexão direta com a qualidade da língua utilizada, mas sim com a preservação de, de um estilo, de palavras, de vocabulário, né? Que se presta a atender uma necessidade e por estar isolada das mudanças corriqueiras, né, do mundo, ela não se afeta por isso, né? Então, eu consigo então desenvolver um pensamento mais claro em línguas que eu não tenho contato todo dia, porque eu utilizo um pensamento mais formal, né? Isso é interessante. E quando eu estudo uma língua estrangeira, ela tem um significado lá no dicionário, ela ele é bem mais preservado, né, do que uma palavra, por exemplo, que usamos corriqueiramente, né? Então, por exemplo, aqui na Bahia, por exemplo, é muito comum, né, falar palavrão nas frases, assim, para só dar uma ênfase, né, em algumas coisas. Algo muito normal. Então, no final de cada frase, né, se coloca um palavrão, alguma coisa assim do tipo, nas comunicações de rua, como se fosse um aspecto natural, né, e que para alguém que vier de fora pode parecer uma coisa bem grotesca, né? E só que esses elementos, quando você trabalha isso, quando você, por exemplo, estuda uma língua estrangeira, você vai ter cada um dessas palavras se referindo exatamente àquilo que ela tem um significado no dicionário, entende? Então a questão de, por não utilizar a palavra, você não a desperdiça, não a gasta com coisas, com o risco de fazer com que ela mude, né? Inclusive, tem naquele livro Origem da Linguagem, posso trazer depois um vídeo para você sobre ele. Ele fala exatamente essa ideia, né, que a linguagem ela nasce nos templos para que o ser humano possa entrar em contato com os deuses. Mas o alfabeto ele vai nascer no comércio, né, para que se possa cuidar, vamos dizer assim, dos negócios. Ou seja, a linguagem como esse aspecto que nasce do coração, né, e se desenvolve por uma finalidade elevada, mas depois pelas questões naturais do mundo da sobrevivência, né, que ela vai se gastando e então se cria a palavra escrita, né, a qual, né, muitos sábios falavam contra esse tipo, né, de expressão, né. O próprio Lao Tse, Confúcio, ele acaba não escrevendo nada, né, nos seus ensinamentos, ele escreve apenas coisas que estão relacionadas a uma sabedoria mais antiga para que isso não se perca, né? Pitágoras também, que acabou não escrevendo nada justamente por não confiar a palavra escrita, a ideia da sabedoria a ser transmitida. Então, muitos sábios falaram contra essa ideia da escrita, né? E podemos perceber, por exemplo, que quando a gente desenvolve a escrita, a gente vai perdendo muito em memória, né? Então, uma certa razão prática para isso, né, vamos dizer, porque justamente
não temos o critério de saber o que selecionar para guardar em nossa alma e o que descartar, né? Então, nesse aspecto da memória, a gente vai, então, à medida que a gente desenvolve a linguagem, sabendo, né, que certas coisas devemos guardar e utilizá-las em momentos muito específicos, né, por serem sagradas. E justamente o desenvolvimento da linguagem ele leva a um entendimento de que existe uma dimensão que é do sagrado para o ser humano. Esse, essa, esse desenvolvimento, né, essa construção do entendimento do que é o sagrado, a linguagem vai ajudar a construir a partir do momento em que se diferencia certas coisas. Existe uma anedota, né, do Ariano Suassuna que expressa bem o que eu estou colocando aqui. Quando ele fala que leu no jornal sobre a banda Calypso, né, que havia lá uma descrição do guitarrista Chimbinha como um sujeito, um músico genial, né? E não, sem querer desprezar as qualidades individuais de qualquer músico, mas ele coloca então que se ele usa genial com Chimbinha, como é que ele vai, o que ele vai usar para falar de Beethoven, né? Então isso é uma lição importante que ele explicita nessa anedota, né? Talvez fique mais claro assim, né? Porque quando eu trago apenas de forma conceitual não fica tão claro, né? Mas quando ele traz essa anedota, você entende um bom entendimento do que é o critério na linguagem, né? Então, um gênio ele precisa realmente trazer características de um gênio que tenha uma verve, uma carga em sua composição, em sua criação, que seja transcendente, né? Tem essa ideia, tá bem? Então, esse critério de palavra só é estabelecido quando a gente vai qualificando mais a nossa linguagem. Então, linguagem, em suma, não é uma questão de saber palavras que os outros não sabem, simplesmente. Isso está envolvido porque nosso critério hoje de palavras é muito baixo e a gente tem um vocabulário muito pobre, mas à medida que a gente vai se qualificando, a gente vai percebendo que pode se expressar grandes ideias de forma simples. Mas ainda que se expresse grandes ideias de forma simples, eu preciso ter um critério em quais palavras eu emprego para cada ocasião, para que a minha comunicação fique clara, fique coerente com os valores que eu estou transmitindo. A linguagem não é simplesmente transmitir um discurso inventado, né, ou para atingir um fim específico, mas é a maneira como eu consigo transmitir um valor, uma ideia, um sentimento de um sentimento profundo, como eu consigo transmitir que o ser humano ele é imortal, atemporal, como eu consigo transmitir as coisas do céu, as coisas divinas, tá bem? Então, em suma, se trata disso, se trata de como eu vou construir o meu caminho até esse local alto. E se trata de uma categoria que muitas vezes a gente abandonou. E hoje, qual o peso que tem certas palavras pra gente, né? Como alma, espírito, amor, compromisso, verdade. Tudo isso caiu, né, no lamaçal das nossas vulgaridades. Então, restaurar a linguagem significa restaurar um nível de consciência mais humano, mais fino, mais refinado, né? É aquilo que eu falo da arte, por exemplo, como um aspecto que não é luxo, mas sim um refinamento dos nossos sentimentos, um refinamento da nossa acuidade intelectual, tá bem? Então, por isso também eu desenvolvi aqueles vídeos, né, e coloquei aqui no canal sobre a arte ser
um veículo para desenvolver pessoas racionais, né? Faz parte desse processo, né? À medida que a gente vai, então, abrindo esses canais de categorias, né? Esses espaços categóricos, onde eu possa ter o conceito claro do que é cada ideia dessa, né? Que eu trouxe aqui para vocês como elementos que são desafiantes de compreender. Então eu vou qualificando a minha linguagem. Então agora eu já tenho um nível diferente, mais elevado, vamos dizer assim. Tá bem? Então eu vou deixar esse vídeo, né, do desenvolvimento racional na arte, né, ou seja, como desenvolver a razão, tá certo? Ou, na verdade, como desenvolver a razão não. Que a arte é necessária para formar pessoas racionais, aqui no final desse vídeo. E, bom, caso você tenha chegado até aqui, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e qualquer dúvida, deixa um comentário. Até mais. Tchau, tchau.